Bom, esse vídeo sobre Pauper já estava gravado fazia uns dias, tudo certinho, mas nós tivemos novidades e como eu falava de uma questão que está nessa novidade várias e várias vezes, eu achei melhor regravar, tá? Então, só lembrando, esse é o terceiro vídeo da série sobre Modern Horizons 3. Teremos ainda um quarto vídeo, que é só sobre skills, o deck e tal. Mas hoje é só sobre Pauper, né? Porque Pauper é muito relevante. Quando a gente fala de Modern Horizons, ou Modern Horizons é muito relevante, entenda como que. Mas assim, pro Pauper, o Modern Horizon sempre tem muitas novidades, né? É aquela coisa, pô, lança uma coisinha aqui, uma coisinha ali durante o ano, mas em Modern Horizons a gente tem muita coisa. Inclusive ano passado, né, em Senhor dos Anéis, teve muita coisa também. E para Modern Horizons 3 eu não acredito que seja diferente. Mas, bom, fazer um disclaimer rapidinho sobre Cranial Rain. Cranial Rain foi anunciado como banido. Né? Então, você que foi jogar já o pré-release e tal, e tá vendo esse vídeo, você já sabe que essa carta não é válida no pau. Cranial Rain é basicamente um chapeamento craniano. Então, acho que não existia ninguém que achava que essa carta nunca seria banida. Mas é claro que tinha as pessoas que achavam que podia demorar um pouco e tal. A discussão para isso leva para outras coisas, mas o ponto essa carta tá banida. E ainda assim eu acho que o Affinity vai ser um deck, né? Continuar sendo um deck muito bom. Mas só pontuar nisso, então Cranial Rain é banido. Seria uma carta muito boa se jogasse um dia no Pauper? Seria. Mas não é isso que vai acontecer. Inclusive na descrição vão ter os outros vídeos que eu fiz sobre Modern Horizons. Além de um que eu tô falando, que eu tô lendo o anúncio do ban de Cranial Rain, que tem um misto de alívio com raiva. Mas vejam o vídeo. Bom, falando de opções que a gente tem no Pauper, né? Agora a gente ganha payoffs de energia. Né? Porque acontece? Antigamente a gente tinha cartas como a Tuning Fetter, e é uma carta, vou até colocar ela aqui pra gente na liga, já era uma carta comum, inclusive tem um ótimo artigo do Eli sobre Pauper, também recomendo dar uma olhadinha lá na Liga Magic. Tá? Mas então tem Harmonização com Ether, que é uma carta Pauper com energia. Beleza, tal, bacana. Tudo certo. Só que não tinham payoffs, né? Não tinham cartas que assim, eu vou ganhar uma de energia pra quê? Não tinham essas cartas. E agora a gente ganha algumas opções e que leva não só a discussão de se essa carta é boa ou não, mas como que você trabalha o deck building da energia. Tá? Então a gente tem Galvanic Discharge, que é uma mana, você ganha 3 de energia, e aí você gasta energia para causar dano numa criatura ou num Planeswalker. A gente tem Jolted Awake, que você escolhe um artefato ou uma criatura, aí você ganha 2 de energia, e aí o custo, né, daquele artefato ou criatura você vai pagar em energia e vai trazer, além de que ela tem Cycle. E a gente tem Enter Spike, você ganha 2 de energia, né, e você paga, a pessoa vai ter que pagar aquilo, ou a spell vai ser anulada. Né? Quando a gente tem que fazer deck building com energia, tem uma coisa que é muito curiosa, que é assim, energia, e é a minha crítica mecânica, meio que você não interage com ela. Tem cartas específicas que interagem, mas no sentido que assim, você tem como o jogador ficar acumulando energia para fazer uma grande jogada depois usando ela. Então, por exemplo, eu faço Attune, tipo, os 4 Attune mais Discharge, e eu vou ter 11 de energia. Eu posso dar 11 de dano em alguma coisa. Normalmente as cartas que dão essa base, elas são mais fracas do que cartas normalmente seriam com aqueles efeitos. Attune é um ótimo exemplo, porque assim, você me falar que uma carta de uma mana verde que só busca um terreno básico é banida no Standard já é estranho. Mas o ponto é que ela dava uma base muito boa pro deck de energia. Quando ele começava a fazer os payoffs, ele tem muita energia. E aí, ele é meio assim, ele dava um passinho para trás para dar 2 para frente. Então ele usava cartas que teoricamente são fracas,
ou mais fracas do que o que seria aceitável, para na frente, depois, ele ter uma jogada muito grande. E esses payoffs lembram muito isso, né? Então, tipo, Galvanic Discharge, por exemplo, pô, a comparação óbvia é com Scred em Avalanche, que dá X de dano sendo o número de permanentes nevadas que você controla. O Galvanic ele vai ter vantagem em cima do Scred, pô, toda vez que eu tiver com pouca mana e o meu discharge puder acertar numa boa. Né? E é muito fácil fazer o discharge dar muito dano. Né? Um Atune da vida, qualquer outra cartinha que me deu energia, o meu discharge já vai dar 4, 5 de dano. Muito fácil. E isso nos primeiros turnos. E aí fica uma grande vantagem. Né? Então, não é que necessariamente você vai montar um deck de energia, mas você pode às vezes ter algumas cartas piores dando suporte. Para que assim também, você pode só ter discharge no seu deck. Né? Mas você... usei o primeiro discharge para dar 2 de dano, sobrou uma energia. Aí vou dar o segundo discharge, vou dar 2 de dano, sobrou mais 2 de energia. Aí meu terceiro discharge está dando 5 de dano. Eu estou fazendo 3 mais 2 que sobraram. Então assim, dependendo de como tiver a resistência média das criaturas, você nem precisa dar muito suporte. E você consegue usar discharge, a vantagem é que você não precisa usar mana nevado e tal. E abre muito. Só que assim, enquanto o discharge para mim é uma discussão muito de detalhe com Scred, né? Vão ter pessoas falando, pô, Scred é muito melhor rodar. Não nada a ver e tal. Jolted não. Jolted tem um efeito que não tem uma similaridade nessa cor por esse custo. Né? Jolted lembra muito Unearth, que é uma carta bem interessante no Pauper, né? Que volta só criatura e Jolted volta artefato também. Então um deck, por exemplo, como o Boros Synthetizer, ele é um deck que tem muita coisa de custo 1 e 2, então que o Jolted cobre sozinho. Eu não preciso usar, mas eu não queria usar umas outras cartas ruins de energia, pô, é foda. Não, você pode jogar com Jolted só, sabe? Se boa parte dos custos vão ser 1 e 2, Jolted já vai ser um nerf. Tá ótimo. E aí, por exemplo, eu posso jogar com Jolted e com Galvanic, porque daí qualquer energiazinha que sobrou aqui de bobeira, o Galvanic usa, porque o meu Jolted é autossuficiente sempre. E ainda tem o Cycle e tal. Jolted dessas cartas, eu vou ser bem sincero, é a que eu tô mais animado. Eu acho o efeito muito, muito forte. E pegar criatura e pegar artefato é muito bom. Então, é a que eu tô mais animado dessas cartas de energia. A gente tem também o Ether Spike, mas assim, o Jolted é onde tô mais animado. Eu acho que é a carta que pode puxar para jogar com mais energia. Vou jogar com o W, e daí o Jolted eu aproveito muito para tais coisas. Pô, beleza, então eu vou colocar o counter aqui junto. Eu acho que o Jolted pode ser a grande carta que puxa outras coisas, eu gosto muito dele. Tem muito artefato, muita criatura de custo baixo, que é de graça aqui, basicamente, para o Jolted funcionar. Então, dessas cartas de energia, é a que eu estou mais animado. Tá? Um ótimo exemplo de uma carta que dá suporte aqui é Third Narrative. E assim, ela é abaixo de, sei lá, 5, 6 cantrips que a gente tem no formato, só que, pô, eu preciso de um suportezinho de energia. Ela já faz isso muito bem. Então isso é muito como você constrói deck de energia. Ou a carta de energia é autossuficiente, e tudo bem, ela não precisa de suporte, ou o suporte é desse jeito. Você usa cartas um pouco piores, mas que fazem você ter uma jogada muito grande lá na frente. Tá? Falando de Serum Visionaire, né? 3 mana 2/2, quando entra em campo, você compra uma carta, então dá Square 2. Uma característica de Omega 3 é que a gente tem muita referência. Tá? Referência a cartas que foram impactantes no Magic, né? Então, o Cranial Rank é uma referência a Chapeamento Craniano, e o Serum Visionary é uma referência a Serum Visions, que foi uma das cartas mais importantes do Modern por muito tempo, muito pela ausência de opções melhores, tanto que hoje em dia ela joga bem menos. Mas, cara, é uma carta que tem um ETB relevante e tal, então qualquer coisa com Ephemerate
vai parecer bom, qualquer deck com que tenta ser um Azumi de range pode querer brincar muito com isso e tal. Entra numa discussão de se isso é melhor do que Muldrifter ou não, porque Muldrifter tem voar, ele é 5 mana, mas dá pra evocar e tal. Pra mim, é uma discussão bem pontual, assim, tipo, vai depender muito de cada deck, né? Tem que lembrar, sempre que a gente faz esse tipo de discussão, tem que ter um contexto claro, porque cartas de Magic existem em contexto. Porque não existe assim, ah, não, mas num vácuo, Rudá. Não existe num vácuo. Num vácuo, sei lá, é pedaço de papelão, tá ligado? Tem que ter um contexto. Pô, no Familiar, será que isso aqui é melhor? Pô, no Jeskai Ephemerate, será que isso aqui é melhor? E tal, 2 draws, mas esse Scry, isso. E aí, tanto que assim, quando a diferença é muito mínima, tem que sentar e testar. Tá? Tem uma hora que a discussão teórica, né, tem um certo limite. Pelo menos eu sou dessa opinião. Mas é uma opção a mais para esses decks. Aqui a gente já tem uma carta muito boa. Tá? Para mim é uma das melhores cartas do Pauper. Tá? Que a MH3 está trazendo pra gente. Então, o Familiar, né, que é 4 manas 2/1, tem afinidade para artefato, então a gente consegue fazer até custar uma mana preta só. Voar, quando entra o oponente descarta, né? Cada oponente descarta, relevante, né? Pessoal do Commander. E para cada oponente que não pôde, você compra uma carta. Por que isso aqui é tão bom assim? Então, o que acontece? Batracoid, vamos dar nome aos dois, né? Falei do Cyril Vision ali, nem quis mostrar muito. Não gosto de Cyril Vision. Já deixo essa dica, eu realmente não gosto da carta. Mas o Batracoid ele tem o seu charme. Então o Batracoid, que é o 4 mana 2/2, afinidade para artefato. Clássico. E o Batracoid ele tem um problema no Affinity, que é assim, ele é muito bom no começo do jogo. Né? Ele é uma das cartas que faz a ponte para você ficar com 7 cartas bem rápido para o Impositor Mir entrar logo, né? Que é o 7 mana 4/4 com afinidade. O problema do Batracoid é que assim, se você não fizer nos primeiros turnos, você não quer mais ver a cara dele. Tá? Porque, pô, ele é 2/2, é cansado. Então ele não consegue atacar uma hora, depois ele só dá champ block. E o Familiar aqui, não. Ele tem evasão, então só isso já faria ele mais interessante. E ele tem um ETB, que é muito relevante também. Porque eu posso fazer aqui, né, nos primeiros turnos e atrapalhar o jogo do meu oponente, etc, etc. Mas se eu fizer no late game, meu oponente não tem nada, eu compro uma carta, eu reciclo com essa carta. Essa carta é fantástica. Vou dar real, essa carta é fantástica. No Grixis Affinity eu com certeza vou querer testar isso. Num primeiro momento eu vou sair chutando balde, vou cortar os Batracoides e colocar isso aqui. Tem aquela galera que gosta de jogar de Mardu Affinity. Sei lá, hack dos Affinity e tal, dá pra brincar com isso aqui. Isso com Glint Hawk, né? Vamos colocar a carinha do Glint Hawk aqui pra gente. Então, pô, isso com Glint Hawk é brincadeira. Porque, pô, vou, faço, descarto, volto, vou, faço de novo. Né? A galera já usava um besourinho pra isso, né? Que é 2 mana 1, que o oponente descarta. Mas isso é infinitamente melhor. Então, assim, pra mim uma das melhores cartas que a MH3 tá trazendo pro Pauper, tá? No primeiro momento a gente tava falando muito de Cranial Rain, daí tava indo na discussão do Cranial Rain e tal. Isso aqui tá passando. Então você que gosta de jogar de Affinity, comprar, tá? Essa carta é muito, muito boa mesmo. Assim, ela dá mais valor, né? A gente tinha que usar um bicho que virava filler muito rápido, e isso aqui não. Isso aqui tem utilidade pelo jogo todo. Eu adorei essa carta. Eu gosto de jogar de Grixis Affinity. Então eu vou sair testando. É claro, tem os momentos onde o Batracoid é muito melhor. Poder fazer o de graça faz diferença quando você quer aquela velocidade. Mas assim, me parece que em muitos casos isso aqui fica muito melhor. Eu vou começar sendo radical, colocando 4 no lugar do Batracoid. E depois vamos adaptando. Né? Lembrando que sai no Magic Online dia 11, terça. Tá? Escoa Embermage. 6 manas 4/4. Quando entra em campo dá 4 de dano em qualquer alvo. Interessante. E você descarta outra carta com o mesmo nome, né? Escoa Embermage. Sacrifica 2 montanhas e dá 4 de dano. Essa carta é engraçada. Né? A gente tá falando de uma lendária comum. E quando eu
vi ela a primeira vez, o deck que me veio na cabeça foi o Mono Red Tron. Não é exatamente a coisa mais popular, mas foi o que me veio na cabeça, assim, dele. Não sei se no Ponza, né, porque você acelera bastante, mas não sei se é exatamente esse tipo de carta que você quer achar no Ponza, né. Normalmente você quer fazer o turbo dianteira e boa. Tem um Boros dianteira também, que talvez pudesse usar, que ele é mais lento, ele rampa um pouco. Mas essa carta aqui já entra um pouco numa ideia que a MH3 também tem, que é assim, tem coisas que são muito óbvias, né? Então você bate o olho e fala, Affinity. Ah, isso aqui é pra tal deck. Mas tem coisas bem abertas. E eu gosto quando as edições têm isso e tal. Então, eu falei, pô, posso falar de Mono Red, Tron, posso falar do Boros Ephemerate, tal, né? De um Boros dianteira, qualquer coisa assim? Posso. Mas nada impede também de eu tentar jogar, vou fazer um Rzão Control e ter isso aqui. Vou jogar com Big Head, eu tenho bastante coisa para sacrificar, eu vou causando muito dano, e esse corpo fica relevante, né? Fica mais um mid-range, mas eu tenho muito burn e tal. Talvez. Efeitos que reanimam, né? Que podem ficar trazendo isso aqui, porque eu faço, eu descarto outro, eu volto de novo, tal, isso, aquilo. São opções. Eu gosto dessa carta, eu achei ela bem legal e dá um desafio bacana de construção, assim. Expel the Unearth. 2 manas, tem kicker. Você escolhe uma criatura de custo 3 ou menos, foi quicada qualquer criatura, e aí você exila e o oponente ganha em vida. Quando começaram a sair, né, vários leaks de MH3, apareceu uma imagem de um espada em arados comum. Esse é o espada em arados que a gente ganhou, tá? Eu acho essa carta boa? Não. Mas assim, 2 manas exila, até custo 3, dá pra pegar muita coisa nisso aqui. Achar bom já é um pouco melhor. Ainda mais quando você tiver fazer com 5 manas, é complicado. Mas eu achei que valia a pena destacar. Tá? Mas assim, não acho que necessariamente é uma carta boa. Aí. Evolution Witness, 3 manas, 2/1. Tem adaptar, que é 2 manas, coloca 2 marcadores. Se ou mais marcadores fossem colocados, você retorna uma permanente cemitério para mão. Outra referência, né? De uma carta clássica aqui, Eternal Witness. Vou inclusive colocar a arte. Muito bonita essa arte. Tinha alguns combos, né? Que a galera tava falando com isso e tal. Mas eu gosto muito dessa carta assim. Se eu puder jogar mid-range, e aí eu tenho ela no meio. Porque daí é uma carta de recursão e tal, e o Pauper é muito sobre recursão. Tem muita partida que é troca de recurso, longo, etc e tal. E aí no meio combo. Eu gosto mais disso do que se eu for forçar o combo. Porque daí o combo tem que ser muito consistente. Como acontece, por exemplo, com o Mogwarts. Né? O Mogwarts funciona porque ele é muito consistente. Né? Não é só porque ele comba, porque é um combo simples, né? Relativamente simples e tal. É o caso da Witness aqui e um bichinho lá que fica colocando marcador. Porque daí é um combo, porra, quem Sorcery Spin. Então assim, me desanima um pouco, mas eu gosto dela. Se eu puder jogar com qualquer outra coisa aqui no meio, e aí do nada eu combo. Eu gosto muito de combos que tem peças que servem para mais coisas. Então, faço Witness, tal, volto tal negócio, faço isso, faço aquilo e tal. Estamos jogando Magic. Opa, ficou full tapped, morreu. Aí eu gosto muito desse tipo de combo, assim. Quando a gente tem que não tem muita utilidade ou é muito pior, assim, eu não sou um grande fã. Tem que funcionar, a coisa tem que funcionar muito bem, né? Que nem acontece com a Malha no Pioneer, que nem acontece com o próprio Mogwarts do Pauper. Inclusive, eu já vou adiantar aqui, tem mais um combo aqui no. Esse aqui, né? Que daí você coloca um encantamento, é um bicho que tem Devoid, 2 mana, 2/2, tem adaptar 1, e que daí, quando entra criaturas, coloca marcador nele, né? Quando você encanta. Que é o tipo de combo que eu não gosto, porque se você toma a remoção, o 2/1 você não recupera, não é que nem o Mogwarts, que você força, aí você tem como voltar a criatura, forçar de novo, tudo isso enquanto você está fazendo a engine do combo. Esse aqui é aqueles combo bem Splinter Twin, né? Que você faz uma coisa, aí você tem que fazer a outra, tudo isso velocidade feitiço, se o oponente interagir, você perde os dois e fica olhando.
Isso me desanima um pouco mais, tá? Já adiantando o que eu acho dessa carta aqui. Mas quando tem um plano B, que é o que acontece com o Evolution Witness, aí eu já gosto um pouquinho mais. Glimpse the Impossible. 3 manas, exila 3 cartas do topo do seu deck. Você pode jogar esses cards nesse turno. Lembrando que é jogar, isso faz tempo também. E no início da próxima end step, se alguma quantidade continua exilada, você coloca no cemitério. E o quanto você colocou no cemitério, você vai fazer um token 0/1 de Sion. Enquanto que essa carta é muito pesada para o Mono Red, né, que é o deck que gosta de usar esses efeitos, já vamos exilar do topo, aproveitar tal, etc. Eu gosto muito dela porque assim, eu posso fazer ela no early game e usar para acelerar, e depois no late game eu tenho uma carta, né, para compras e tal, sendo que se tiver alguma coisa inútil vai virar token para virar, né, que são tokens que dão mana, dá block, etc. O que eu falei, né, de Mono Red Tron, do RG Mid, né, que é o Ponza e tal, meio que entra para esse universo, assim, né? Porque são decks que querem ter um late game muito bom. Então, né, tem uma hora que você tem muita mana, então qualquer draw que você comprar, você tá dando continue nas coisas. Então, eu tenho 10 mana, compra um negócio que compra 3 e tem uma boa chance pra aproveitar tudo. E são decks que aproveitam muito bem mana. Né? Então, eu posso fazer isso seco, às vezes na 3, mana Arborelf, mana isso. Eu rampei 3 e aí depois tem uma jogada enorme. Então eles aproveitam os dois lados da carta, por assim dizer. Eu gosto bastante, assim. Tipo, não acho que muda o patamar dos decks. Não, agora vai virar tier 0. Não acho que é isso. Mas é bom. Relativamente bom. Fanged Flames. 2 manas. Devoid, que é a palavrinha-chave. E dá 4 de dano numa criatura ou Planeswalker se morreria exilado. Por que isso é tão bom? Por que isto é tão bom? Por causa deste cara, Guardian of... Nunca lembro se é The Guild Pact ou Guild Pact direto. Guardian of The Guild Pact. Ai meu Deus, alfabetização, processo de fio. Esse cara aqui é um dos motivos do sucesso do Call Gates. Porque por N vezes, né, em várias metas você faz, olha para o oponente e fala assim, te vira. Tá? Esse cara vai ficar na mesa, se você não tiver um édito, eu vou bater em você até te matar com o meu portãozão bolado. Como que eu resolvo isso? Às vezes tem umas cartas meio... Acho que a Goni Warp é uma das soluções mais aceitáveis, tá? Pra tirar isso aqui, porque a Goni Warp é multicolorida, né? Ele tem proteção contra monocolorido. Mas, no geral, assim, as soluções são todas muito ruins, na minha opinião. Essa carta já é uma solução melhor. Você consegue usar ela em outras metas, tudo bem que é um feitiço, dando 4 mana, dando 4 de dano, quer dizer, blá blá blá. Mas, assim, é uma solução. É uma solução realmente real, assim. Então, que nem o R-Scred, e se o bicho entrar ali, é um deus nos acuda. É uma carta bem legal. É realmente uma carta legal, assim. Eu gosto bastante de jogar de Call Gates, eu odiei ver essa carta. Mas é um design bem bacana. Mandibular Kite, uma mana, tem mais um, né? Um equipamento, 4 para equipar, o que até agora não seria uma carta boa, mas tem arma viva, né? Então eu, teoricamente, estou fazendo uma mana 1/1 voar. Eu gosto disso no Boros, né? Se eu posso ficar voltando, então, tipo, ficar bicando com esse negócio, morreu, faço Glint Hawk, né, que eu já mostrei, volto isso aqui pra mão, faço de novo, tal, etc. O equipar é pesado, mas, no mid late game dá pra ficar passando pra algum bicho relevante. Então, eu achei bacaninha e vale o teste. Eviscerator Insight, 2 manas, como custo adicional, sacrifica uma criatura ou um artefato, compra uma carta e tem flashback. A gente tem vários efeitos de Deadly Dispute formato. Deixa eu colocar aqui. Você que não está ligando o nome à pessoa. Só que assim, tanto Deadly Dispute quanto alguns outros, eles sempre deixam um corpinho para trás. E meio que serve de pezinho para a próxima Deadly Dispute ou simplesmente você aproveitar efeitos. Então, Deadly Dispute deixa um tesouro, tem outro que deixa um mapa e tal.
E acaba, que nem eu falei, né? Acabam sendo efeitos relevantes. Essa carta não deixa esse corpo, tá? Isso é um problema. Mas ela tem um flashback, né? Então significa que num jogo longo ela vai ser mais interessante. Talvez ela seja melhor no BG Gardens do que, por exemplo, no Affinity. Mas assim, de qualquer maneira, é uma discussão que assim, teve. Quando saiu o Cut Down para o Standard, foi muito comparado com Fatal Push. Deixa eu botar as duas cartas aqui rapidinho para vocês. Fatal Push, uma das artes. Fatal Push e Cut Down. E aí ficou, pô, qual que é melhor e tal. A discussão não era qual que é melhor. A discussão era o que você pode usar. Sendo que quando você puder usar os dois, é para meio que eles se complementarem. No sentido de que, e tá acontecendo nesse momento no Pioneer isso, pô, eu preciso de mais remoção de uma mana que mate criaturas de tal tamanho. Então, pô, já tô usando 4 push, que o Cut-Down vai complementar. Eu vejo muito essa carta entrando para complementar, às vezes, pô, já tem 4 Deadly Dispute, deixar aquele corpinho a mais vai interessante, vou com isso porque meu jogo é longo. Ou já tô com 8 efeitos de Deadly Dispute, eu quero o nono. E essa carta entra bem. Eu gosto muito dessa carta para isso, assim, eu acho que ela vai mais completar efeitos do que necessariamente ficar discutindo. Deadly Dispute é muito bom, sabe? É uma carta fantástica. Realmente ele precisa estar no hyper late game para Deadly Dispute não ser tão fantástico assim, né? Quando o tesouro para de ser interessante. Mas só de dar um pezinho para outras cartas já é bom. Essa carta aqui é legal. Eu gosto. Outra carta que eu gostei muito, Traben Charme, também entra assim no fim do vídeo eu vou fazer um top 5, tá? E essa carta com certeza tá ali. Porque 2 manas dá de dano o dobro do número de criaturas que você controla. Destrói encantamento e ainda exila cemitério. Então assim, só dela causar muito dano, ela já poderia ser uma remoção interessante. Por um Boros Win, por um White Win, qualquer coisa desse tipo, né? Fiz um monte de criaturinha, é nóis. Só que assim, é uma remoção que eu ainda de bobeira acerto o encantamento que está perdido aqui no G1. Né? Dou um hate de cemitério legal no G1 também, que para algumas estratégias vai destruir a estratégia. Então assim, essa carta é muito bom. É muito bom, assim. Normalmente esses charms, né? Charme, para quem não sabe, a gente usa, né, tem os amuletos. Não só quando a carta tem esse nome, né? Amuleto, mas quando ela tem esse monte de opção, a galera gosta de chamar de charme. Algumas cartas não tem charme no nome e me chamam de charme, carinhosamente. E normalmente os charms, assim, eles são muito ruins no que eles fazem, mas eles te dão opções. E essa carta não, eu acho ela muito boa em tudo que ela faz. E ainda te dá opção. Então, a maioria das vezes vai ser uma remoção, mas pô, tô aqui no G1, meu oponente tá de dread, começou a brincadeira, exila aí. E, pô, no G1 você pegar isso, o oponente não tá preparado. Pô, tô destruindo esse encantamento agora, tal. Destruir encantamento é bem relevante. Então é uma ótima carta, uma das que eu mais gostei. Ciclope Supercondutor. 3 mana, 2/2. Tem Prowess. Quando ele entra em campo, você ganha 3 de energia. Olha a energia aí. E quando ele morre, você pode pagar 3 de energia e ele causa o dano, né? Então, o Hot Dogs, né? Que o Unifind, acho que o mais recente, usando Unifind, tem versões UR do deck, né? Não é novidade. E aí você usa essa versão onde você dá um double fling, né? Porque você faz isso, dá fling e ainda causa, né, o dobro de dano. Então, é legal a carta. Não é um arquétipo assim, só mostrar o fling. E eu morro de amores, vou ser bem sincero. Mas é uma carta bacana. Não dá pra negar que é legal aqui. Fica, né? Inclusive, uma homenagem para Leshira, que é a pessoa que provavelmente mais gosta desse arquétipo que eu conheço. Tranquil Landscape, que tem todo um ciclo, né, com várias combinações de cores, onde adiciona uma incolor e a gente sacrifica e pega uma da combinação aqui, além de que tem um ciclo. Eu acho que esse slot desse tipo de terreno, né,
desse Terramorphic Expense da vida já são bem utilizados no formato. Mas vai que você joga com 3 cores e quer usar um terreno desse. Porque assim, o terreno é bom. Tá? Não vou negar que o terreno é bom. Pô, eu posso ficar fazendo mana ali por um tempo, depois eu estouro. Também não é novidade, mas tudo bem. E depois a gente tem um cycle, assim. Então, tipo, é lentamente, né, a Terras em Desenvolvimento vai ficando cada vez mais forte. Cada vez tem um passo novo. Então, poder adicionar mana. Então, né, o terreno não vai ser sempre virado, não vai te atrasar. Agora cycle. Por aí vai, assim. Não é incrivelmente forte, mas existe opção. Ao contrário de Sneak's Nature, tem esse nome muito divertido de falar, que pra mim é uma Arclight Phoenix do Pauper. Confesso que estou animadíssimo com essa carta. A Phoenix Arcume, que volta do cemitério quando você faz mágicas. Ela volta no embate. E esse carinha, 2 manas, 2/1, voar. Toda vez que você compra sua terceira carta, você retorna do cemitério para campo virada. E não precisa ser no seu turno. Então, foi pro cemitério, turno do oponente, brainstorm no passe, volta o bicho. E quando eu penso em como montar com essa carta, eu penso muito parecido com o Fênix mesmo. Então, pô, Lightning Axe é válido no formato, é um formato que pode Fateless Looting. A dúvida normalmente tem que jogar o B para eu ter que fazer esse bicho no braço sempre? Tem que jogar Grixis, por exemplo? Ou posso jogar, por exemplo, de Rakdos e só ficar voltando com isso, né? Jogar, por exemplo, num Rakdos Burn, e aí eu tenho essa carta também. Eu vou jogar de UR, né? Igualzinho o Fênix do Pioneer mesmo, né? O que foi no Modern. E posso ficar voltando. É muita opção. É muito legal isso. Então provavelmente uma das cartas que eu tô mais animado para construir em volta. Eu gosto muito dessa carta. Tá no meu top 5. Mas acho que ela já é primeiro lugar em coisas divertidas de construir em volta. Então vamos construir que nem um Fênix, vamos só aproveitar o efeito de outras maneiras e tal. Porque o que ela pede é muito diferente do Fênix, né? E esse é um grande desafio do deck build, porque o Fênix falava assim, você tem que ter uma massa de mágicas sendo feitas, né? As primeiras listas de Fênix eram mono-red, por exemplo. Você descartava, ia fazendo um monte de spell, e aí trazia. Até que falaram, pô, o azul fica muito melhor, você tem cantrips melhores, dá pra você usar Fing the Ice, né, lá na época e tal. E isso daqui fica nessa dúvida, né? Pô, eu quero fazer isso aqui no braço, eu vou montar um Fadas com isso aqui. Muitas questões, e a partir de terça-feira a gente começa a construir. De Inferior, 4 manas, custa 1 a menos para cada draw que você deu, então Brainstorm isso aqui ficou 1 mana. E o dono pega a permanente que não seja terreno e coloca em segunda do topo ou no fundo. Eu não acho a carta necessariamente boa, porque eu acho que ela ser feitiço é complicado, mas um mono blue que pode agora se livrar de permanentes chatas, pô, tem um negócio aí, tá? Chama atenção. Sabe, eu gosto de ter essa opção, assim, de novo, pô, você vai fazer isso aqui por 1 mana com uma certa facilidade. Então eu gosto de ter a opção de, pô, vou mandar um Journey embora, vou mandar alguma outra permanente que tá me enchendo o saco embora. Embora, né, tipo, segunda do topo. Mas, ou fundo. Mas eu gosto de ter opção. Às vezes a carta não é tão eficiente assim, mas é bom saber que, pô, eu posso me livrar, não é só dar bounce na permanente, não é só dar um boomerang e tal. Porque a partir do momento que eu tenho mais uma cor, vai começando a ficar irrelevante, apesar de não ter permanentes que, por exemplo, o R não consegue resolver ainda. E aí a gente vai desenvolvendo. A Cursed Marauder, 2 manas 2/1. Quando entra em campo, cada jogador sacrifica um card de criatura que não seja ficha. É muito relevante isso. Né? Esses efeitos, né? Normalmente eram 3 manas, 3/1, cada jogador sacrifica, 3 manas, 3/2, cada jogador sacrifica. Era sempre assim. Agora é menor, 2 manas 2/1. E não sacrifica ficha, que é uma das maneiras de você driblar esse tipo de efeito. Então, a gente tem um desenvolvimento do efeito razoável para perder 1 de poder.
Então a gente ganha esse efeito de edit com pernas para alguns decks, isso é bem relevante. Não é o tipo de efeito que mais joga atualmente no Pauper, mas essa melhora. E por fim, Sigismesh, 2 manas, destrói artefato, dá mais 3/2 atropelável, que até aqui seria uma carta que não teria nada demais, mas tem Split Second, né? Split Second não tem como você responder, é porque ele trava naquele momento, tirando habilidades especiais, habilidades encadeadas, você não tem o que fazer. Então, né, você vai destruir um artefato ali, pô, vou destruir esse bicho, e aí o Affinity, pô, sacrificava para comprar carta em resposta. Não mais, amigo. Tá? Uma discussão boa que eu vi dessa carta foi ela e Smash Smith. Reduzir a cacos. Eu gosto muito de reduzir a cacos, porque normalmente você usa ele em decks que são agressivos. Porque você quer usar a sua mana sempre causando dano no seu oponente. Então, pô, o Abrade tem mais opções e tal, mas o Abrade, se eu não tiver abrindo espaço, né? Então destruo e passo dano, ele não causou dano de alguma maneira, né, nem que seja residual, no oponente. E reduzir a cactus não, garante que assim, na dúvida, irmão, ó, destrói esse bicho e toma 3. E aí ficou, pô, será que isso aqui não é melhor, né? Até como combate trick mesmo, né? Eu ganho mais janelas. Se isso aqui desse, ó, eu já vou avisar, se isso aqui desse 3 de resistência no bônus, ia ser incrível, porque se 2 manas você sai de um Bolt. Né? O Mono Red adorar isso aqui na Mirror. Mas assim, normalmente eu acho reduzir a cactus melhor. Tá? Pelos motivos que eu falei, né? Eu gosto de usar a minha mana para causar dano. E essa carta não faz isso, necessariamente. Agora, eu sou o primeiro a assumir que, por exemplo, contra Affinity, eles amam fazer um Impositor Mirror e depois sacrificar para ganhar vida, sacrificar para um Deadly Dispute. E aí você fica, né, com o reduzir a cactus fazendo nada. E aí isso aqui é muito melhor. Então acho que vai depender muito de ambiente, vai depender muito do que você tá querendo enfrentar. Se você quer o slot flexível para usar, por exemplo, isso aqui na Mirror em alguma outra match, aí você vai usar o slot de destruição artefato para essa flexibilidade, né? É o que eu falei. Não existe análise no vácuo. Tem sempre o contexto do metagame e tal, dessas coisas, para a gente dizer o que é melhor e o que não é. Às vezes fica variando do que acaba sendo melhor e o que não é. Tá? Estou abrindo a janela aqui para eu falar que para mim é o top 5 cartas de Modern Horizons para o Pauper. Tá bom? Eu não vou falar em ordem, necessariamente, mas eu vou falar 5 para mim. Foram as que chamaram mais atenção, as que eu gostei mais. Eu devo estar mais animado para jogar. Né? Já dei alguns spoilers ali, né? Mas vou falar as 5. Então, ó, Jolted Awake, carta fantástica. Eu arrisco dizer que tudo bem que assim, na comparação de Power Level é muito complicado, mas é para mim uma das melhores cartas da edição. Eu gosto de Pauper, mas é para mim uma das melhores cartas da edição, assim, no geral, é muito boa. Familiar, maravilhoso também, assim, eu gosto muito dessa carta. Flames para mim é uma carta muito necessária pro formato e pode mudar bastante coisa. Traben Charme também maravilhoso. E eu fecho com a nossa fadinha. Cadê ela? Tá aqui. Sneak Snaker. Pra mim, fecha aqui então. Cartas eu acho muito boas de Modern Horizons para o pau. Então essa foi a nossa parte 3. Segunda-feira saiu falando sobre o Scales. E terça-feira a gente tem acesso a tudo no Magic Online. Você que está jogando físico já tem acesso. Então, joga bastante Pauper aí, que é muito legal. Então, é isso. Próximo vídeo.